Alcino, só um minuto, por favor. Ok? Sim, eu vou fazer sim. uma breve apresentação do professor Alcino aqui. Então, ele é graduado em Administração e em Comunicação Social. Ele tem uma pós-graduação em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde Coletiva. É mestre também em Tecnologia da Informação e doutor na linha de Estratégia, Marketing e Inovação. Ele também tem uma vasta experiência aí na docência, então nós podemos contar com um professor aí que vai agregar bastante aí para todos nós. Então, desde já, professor Alcino, eu agradeço a disponibilidade sua e uma boa aula a todos nós. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Eu vou iniciar aqui os slides, gente. Só um minuto, por favor. Bom, todos visualizam aí os slides? Sim. Ok. Bom, gente, boa noite. Obrigado, professor Washington. Obrigado, Alessandro. Bom, sejam bem-vindos, então, aos indicadores socioeconômicos da gestão pública. A gente vai conversar um pouco nas próximas semanas sobre esse assunto, e aí é mais uma disciplina, a disciplina F da pós-graduação, certo? Bom, o professor Átila adiantou um pouco a apresentação, né, a minha apresentação, então, eu sou doutor em administração pelo UNB, e ele já adiantou aí alguns itens da minha formação. Eu tenho uma experiência de 28 anos de gestão pública, eu já fui técnico em informática na Unimontes, analista na Unimontes, trabalhei em fundação de apoio, na FADENOR, na Fundep, no IBIT, na Anatel em Brasília, na Prefeitura Municipal de Montes Claros. Então, só um pouquinho da experiência minha para vocês entenderem um pouco do meu contato com a gestão pública, que é onde nós estamos atualmente, né? E quanto mais a gente entender dos mecanismos da gestão pública, com mais competência nós vamos lidar com as informações. Também, em termos de docência, eu tenho 18 anos de experiência, já lecionei na educação superior na Unimontes, no Instituto Federal, na Unifip-MOC, no FUNORTE Montes Claros, no UniUB, já dei aula nos cursos técnicos, graduações e pós-graduações, então acredito que dê para a gente contribuir um pouco aqui com essa pós-graduação. Bom, essa disciplina, a sala virtual, pessoal, está aberta, não sei se todos vocês já tiveram acesso, mas lá estão todas as informações já acerca da disciplina. O plano de ensino está disponível lá, tá? E essa disciplina, como eu adiantei, leva o nome de Indicadores Socioeconômicos da Gestão Pública. Ela tem uma carga horária de 30 horas. A ementa é uma ementa grande, mas de forma resumida é isso: introdução às atividades de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas para o uso de informações estatísticas e indicadores referidos a diferentes áreas de atuação governamental. E o objetivo geral é basicamente sistematizar as noções básicas e introduzir as potencialidades e limites da aplicação dos indicadores nas diversas etapas do ciclo de formulação e avaliação de políticas públicas no Brasil. Bom, quem tiver dúvida, enquanto eu estiver falando, pode me interromper e eu vou esclarecendo as dúvidas, tá bom? Bom, nós temos aí uma previsão de trabalhar 3 unidades. A unidade 1 são os conceitos básicos sobre indicadores sociais, que é o que vai ser trabalhado aqui nessa primeira semana de curso da disciplina. Na unidade 2, nós temos as principais pesquisas e fontes de dados e indicadores. Na unidade 3, a introdução às fontes de dados e indicadores econômicos. Bom, como é que vai funcionar essa disciplina? Basicamente é igual às outras disciplinas, né? Mas só para lembrar, vocês precisam ter um acompanhamento aí na leitura do material didático disponibilizado, participar das atividades assíncronas, né? No caso, o fórum e algumas atividades que a gente vai propondo ao longo das semanas,
e participar desses encontros síncronos semanais, que são esses webinários que vão ocorrer todas as terças-feiras. Nesta terça-feira e na próxima, e na outra semana, no próximo encontro, que não vai ser terça, vai ser um outro dia, né, mas a gente vai conversando sobre isso, vai ser às 19 horas. Depois, a gente vai passar a ter os encontros, os 2 últimos encontros, às 20 horas, tá? A gente vai conversando, eu vou lembrando vocês acerca disso. O objetivo desses encontros, pessoal, esses encontros síncronos, é apresentar o que vem aí na próxima semana e tirar dúvidas do que ficou na semana anterior. Então, nesta primeira semana, neste primeiro webinário, basicamente é apresentar para vocês a disciplina, o conteúdo inicial, e na próxima semana, eu gostaria que vocês aproveitassem o tempo para tirar as dúvidas que ficaram, né, na semana que se passou, e a gente vai começar a conversar sobre a nova semana que vai se iniciar, tá? Então, basicamente, vai ser essa sistemática de funcionamento da disciplina EAD. As avaliações, vocês também já devem estar acostumados, mas só para lembrar, nós teremos atividade aplicada no valor de 40 pontos, ela já está disponível lá na sala virtual. Também teremos os fóruns de discussão, nós teremos 4 fóruns, cada um valendo 5 pontos, totalizando os 20 pontos, e o primeiro fórum também já está disponível lá para vocês. Teremos uma avaliação online depois, quando a disciplina finalizar, né, após o seu término, e no término dessa disciplina teremos também uma autoavaliação no valor de 10 pontos, tá? Bom, o nosso cronograma basicamente é este, olha, primeira semana, até o dia 27 de fevereiro, então, a partir de hoje, até o dia 27 de fevereiro, o que vocês precisam se programar? Primeiro, participar desse webinário, vocês já estão cumprindo essa parte. Esse webinário, essa primeira semana, refere-se à parte 1 da unidade 1 do nosso caderno didático. O caderno didático já está disponível também lá na nossa sala virtual, tá? Caso vocês tenham algum problema de acesso à sala virtual, alguma dúvida, pode nos procurar a mim, o professor Washington, o Alessandro, que a gente vai esclarecendo essas dúvidas. E essa primeira semana, então, vocês precisam fazer uma leitura do caderno didático, das páginas 3 a 34, e participar do fórum. O fórum, como eu já falei, vai valer, esse é o primeiro fórum, ele valerá 5 pontos. E também conhecer a atividade aplicada, já está disponível, como eu disse, então já é bom vocês conhecerem. Vocês já devem saber que a atividade aplicada ela vai ser entregue apenas no final da disciplina, mas é interessante vocês já se ambientarem com a atividade e já tirarem as dúvidas necessárias aí, talvez na próxima semana, que a gente tiver o webinário, vocês tirarem as dúvidas da atividade aplicada e já começarem a se programar para fazer essa atividade e não deixar para a última hora, tá bom? Na segunda semana, nós conversaremos sobre os conceitos básicos também sobre indicadores sociais, parte 2, que é a página 35 a 50 do nosso caderno didático. Teremos um segundo fórum de discussão, também no valor de 5 pontos. Na terceira semana, de 7 a 15, nós conversaremos sobre as principais pesquisas e fontes de dados e indicadores, páginas 53 a 81, e na última semana nós teremos aí, e além do fórum de discussão, né, o fórum 3, que vocês precisam participar, e na última semana nós estaremos trabalhando a introdução às fontes de dados e indicadores econômicos. E aí, nós finalizamos a disciplina no caderno didático, nas páginas 83 a 101, um outro fórum de discussão e a entrega final da atividade aplicada, tá bom? Bom, eu já adiantei esse assunto, mas só para lembrar que a atividade aplicada vale 40 pontos, o prazo de entrega até 16 de março. Eu não vou usar o tempo aqui agora para falar dela, eu vou deixar que vocês acessem a atividade, conheçam ela e na próxima semana tirem as dúvidas que vocês, porventura, ainda tiverem, tá? E aí, nós começamos, então, efetivamente, a semana 1. Antes de começar aqui a falar sobre os conceitos básicos, eu gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, dúvidas gerais, acerca da disciplina. Teria algo a perguntar?
Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Então tá bom. Bom, gente, só para lembrar, tem um fórum de dúvidas aberto lá, também lá na nossa sala, né? Qualquer dúvida geral da disciplina, vocês podem postar lá, que a gente, os tutores, vamos estar respondendo, esclarecendo suas dúvidas, tá? Tem o fórum da unidade, né? Que é o fórum que tem um tema, é um fórum temático, né? Mas tem um fórum geral que vocês também podem aproveitar e criar novos tópicos e iniciar lá alguma discussão, alguma dúvida que ainda estiver acerca da disciplina, tá bom? Bom, nesta primeira semana, nós vamos conversar dentro dessa unidade aí sobre os conceitos, a parte 1 dos conceitos básicos sobre os indicadores sociais. Nós vamos conversar sobre 2 eixos, basicamente a história dos indicadores sociais, uma breve caracterização histórica, e posteriormente nós vamos conversar sobre os conceitos e medidas dos indicadores sociais. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que é, afinal, esses indicadores sociais, tá? E aí, nessa caracterização histórica, vocês vão fazer a leitura do caderno didático. Basicamente, eu vou adiantar para vocês que esse texto ele vai discutir um pouco sobre a ligação dos indicadores sociais com o momento do surgimento do bem-estar social, onde ali havia a sociedade estava se movimentando, os governos, a sociedade se movimentando para trazer melhorias para que exista um bem-estar social, a sociedade estava amadurecendo ao ponto de chegar a esse bem-estar social, e aí os indicadores sociais vêm ao encontro de ter uma forma de realmente garantir a existência de um bem-estar social, né? Também coincidiu ali com a consolidação das atividades do planejamento do setor público. O setor público amadureceu de tal forma que no século XX ele se organizou melhor, né? A gente percebe que hoje nós temos ainda muita avanço no setor público, mas antes era bem pior, era bem mais desorganizado. Então, durante o século XX foi marcado justamente por ter esse avanço no planejamento da área pública. E isso também levou à necessidade de se ter indicadores sociais, né? Também se percebeu ali as evidências, né, do descompasso entre o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida da população no terceiro mundo. Ou seja, percebia-se que alguns números estavam positivos, mas na realidade a população ainda vivia em um atraso, como se diz, um atraso no bem-estar social. Ainda não se concretizava, porque afinal, ter uma economia com números pujantes, mas uma população sem condições de melhorias de vida, então isso foi um descompasso. Então percebeu-se a necessidade de se avançar no sentido de que se tivesse indicadores que refletissem realmente a realidade naquele momento, né? Então, por isso, por todos esses problemas, por todos esses avanços, houve um grande esforço conceitual e metodológico, afinal de contas, quando a gente fala de indicadores sociais, nós estamos falando de algo sistematizado, algo estruturado, uma estruturação de números, uma estruturação da realidade para conseguir retratar todo um contexto, né? Os indicadores sociais permitem isso. E aí, nesse momento, houve um grande esforço conceitual e metodológico para se desenvolver instrumentos mais eficazes para medir o bem-estar social. Aí vem o surgimento do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso famoso IBGE, que nos ajuda muito a entender vários indicadores e justamente sobre o bem-estar social, sobre a qualidade de vida do brasileiro. E então, também surgiram movimentos ali nesse percurso histórico, surgiram movimentos de indicadores sociais dos Estados Unidos, onde o marco foram os livros sociais, Social Indicators e Tailored Social Report, que é um marco, são livros importantes que vocês vão ver lá no caderno didático, eles são citados e são explicados, que nos Estados Unidos, ou seja, no mundo, nos Estados Unidos, estava tendo esse movimento também, assim como no Brasil. Esse assunto, ele de indicadores sociais, ele é de um interesse crescente no Brasil. Mas esse interesse não é à toa. A própria Constituição de 88, ela
acabou obrigando o Brasil a aprimorar um controle social do Estado. E para se ter um controle social, não se consegue ter um controle social sem se ter indicadores sociais. É impossível você conseguir ter um controle sem ter algum indicador. Na administração, qualquer tipo de controle que você queira fazer, é necessário você ter indicadores para acompanhar o seu crescimento ou o seu decréscimo. E na área social não é diferente. Para se ter controle social, é necessário, então, se ter indicadores sociais. Então, as informações, pessoal, passou a ser estruturada e passou a ser disponibilizada para tomar a decisão. Aí, nesse momento, então, cada vez mais, com a criação desses organismos, com essa estruturação do Estado, com essa organização, passou-se a ter indicadores e passou-se a perceber que existia uma necessidade de melhorar a qualidade de vida, de melhorar algum ponto da população, seja qual for, tá? Bom, e aí, a gente, né, eu falei para vocês aqui um pouco desse percurso histórico dos indicadores sociais, e aí nós chegamos, então, na segunda parte desta semana, que vai falar sobre o conceito e medidas dos indicadores sociais. Basicamente, o título é Indicadores Sociais, do conceito às medidas. Bom, veja bem, os indicadores sociais são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou demanda de interesse pragmático, né? Ou seja, o indicador social é uma forma de você mensurar qualquer coisa que tenha a sociedade envolvida. Uma curiosidade, vocês que estão aí na gestão pública, né? Tem gente aí do estado inteiro, parece, não é isso? É isso mesmo, gente? Isso mesmo. Então, na gestão pública, onde vocês estão, depois eu quero conhecer um pouquinho mais vocês e onde vocês estão, no dia a dia, vocês já se depararam com algum indicador social? Alguém poderia citar para mim algum tipo de indicador que vocês se depararam? Talvez você não percebeu que foi um indicador social, mas talvez você já teve algum contato. Quem poderia falar para mim? Janaína é de BH, Janaína? Então, quem conseguir, não sei se todos conseguem abrir o microfone. Ah, bacana. De onde, Janaína, você é? De qual instituição? Ninguém teve contato com o indicador? Ô, professor. Sim. Aqui é o André. Oi, André. Um indicador social, eu não sei se é praticamente um indicador social. Sim. Mas a gente mexe muito nas escolas com o CIMAD, onde avalia os alunos, né? E através dessa avaliação passa para... Aí vai, né, os alunos que precisam mais de ajuda, os que não precisam, os que são de comunidades mais pobres, os que, né? Fantástico, André. Aí eu acho que também é um indicador social, porque através desse sistema a gente está vendo os alunos que têm mais dificuldades, os que não têm. Fantástico, isso mesmo, exatamente. Então, o CIMAD, ela acaba coletando algumas informações, elas são sistematizadas, é exatamente isso, André. E a partir dos resultados dessa sistematização de relatórios que são produzidos, tem-se informações para se tomar decisão. Então, quais são as decisões que se tomam, André? Ajudar o aluno a melhorar em algum aspecto, né? Seria isso? Isso. Os alunos que tiverem mais dificuldade, o professor tem que tentar recuperar ele de várias formas, né? Até o final do ano. Fantástico, é isso Os mesmo. alunos que são deficientes, que têm alguma deficiência... Se não tivesse esse indicador, seria bem mais difícil realizar ações que possam ajudar o aluno, não é verdade, André? E se não se tem esse indicador, pode ser que sejam feitas coisas, ações que de nada adiantaria, né? Estaria dando um tiro no escuro. E com esses indicadores, não. Na verdade, eles ligam uma luz e você não fica mais no escuro. Mas é perfeito, André, é isso mesmo. Muito bom. O censo escolar, o censo não escolar, né? O censo que está sendo feito também é
Na verdade, o censo, Poliana, ele gera vários indicadores, né? E ele é de extrema importância para o Brasil, porque com essas informações que a gente tem noção, por exemplo, da aplicação do sistema de cotas. Oi, André, você quer falar? Não, desculpa, eu apertei aqui a Ah, tá, mãozinha. tranquilo. Não, beleza. Quem quiser falar, a gente pode ficar à vontade, tá? André levantou a mão de novo. Bom, veja bem, o censo, ele gera, Poliana, vários indicadores, sim, tá? E são esses indicadores que vão ajudar o governo a tomar decisões, por exemplo, com a questão de cotas. A gente consegue descobrir a questão de quantas pessoas pardas, pretas, brancas que existem no Brasil, né? Ações, a relação econômica dessas pessoas, se houve uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, se elas saíram de uma linha da miséria. Então, tudo isso pode ajudar, pode ser também coletado nesses indicadores. A taxa de desemprego é fantástico, porque com a taxa de desemprego você consegue perceber se a economia está crescendo ou não, né? Censo escolar, Sebastião, também, porque ajuda a entender um pouquinho da realidade dos alunos daquele texto, né? Juliana, as avaliações externas que nos fazem para medir. Sim, Juliana, também é importante para você conhecer o que o aluno aprendeu realmente, né? Isso, a Juliana está completando. Sim, Sebastião, a evasão dos alunos é muito importante, sim, porque existe a evasão. Agora, por que ela anda acontecendo, né? Às vezes existe algum fator externo que está contribuindo para a evasão e não a questão da escola, né? Então, o governo pode, por exemplo, inclusive o Instituto Federal faz isso. O governo pode, por exemplo, dar auxílio financeiro para aqueles alunos carentes, né? E só se descobre isso, ou seja, um aluno estuda na escola pública, mas não adianta ele apenas estudar na escola pública, ele precisa ter auxílios financeiros para conseguir chegar à escola pública. Então, indicadores também ajudam a revelar esse tipo de situação, né? O crescimento do PIB é muito bem. O IBGE, Alexandre, o IBGE, como eu disse, ele gera, na verdade, vários indicadores, né? Sebastião, pode falar? Professor, boa noite. Tá muito ruim Boa aqui na noite. internet, mas melhorou um pouquinho aqui. Sim, Esse assunto é muito interessante, professor, porque a gente tem utilizado alguns indicadores aí, como esse, né, da evasão escolar, do desemprego, das famílias que atingem nossos alunos, exatamente para tentar alterar de alguma forma os trabalhos na escola e alcançar esses alunos aí para que eles consigam pelo menos concluir o ensino médio, né? Mas é muito bem o que você sim, falou, sim, né? Falta políticas públicas que permitam que sim. esse aluno não precise sair da escola para trabalhar, né? Exatamente. E às vezes, assim, a princípio, a gente entende, ó, só o fato de um aluno estudar na escola pública já ajuda. Mas não. A gente descobre depois, com algumas análises, que o aluno não consegue chegar à escola. Ele não consegue se transportar, ele não consegue assistir aula porque não tem alimentação. Então, tudo isso precisa cercar o aprendizado do aluno, não é mesmo, Sebastião? Então, talvez em cima de números a gente consiga enxergar isso. Aliás, talvez não, com certeza, em cima de alguns números, alguns indicadores, a gente acaba percebendo esse tipo de situação, de contexto, né? A desnutrição, com certeza, Deixa eu te Alexandre, fazer se um aluno está uma pergunta, desnutrido, professor. sim, sim, pode Assim, eu perguntar, tenho uma Sebastião. equipe de alunos que trabalham no programa Jovem de Futuro, e eles fazem algumas Certo. pesquisas na escola, em todos os sentidos, né? Para a gente traçar um plano de ação. As informações levantadas aí nesses questionários que mandam uma ação no sentido de reter o aluno, de mudar as práticas da sala de aula para melhorar o desempenho, também poderiam ser chamados de indicadores sociais? Sim, sim, com certeza. Ou seja, tudo que circunda um controle social, um controle da sociedade, números que ajudam nesse controle social, com certeza podem ser chamados de indicadores sociais, né?
Ou seja, como está aqui na tela, são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou demanda de interesse pragmático. Em outras palavras, é o seguinte, existe na educação, existe alguma literatura, algum conceito que fala o seguinte, o aluno precisa ter tal desempenho de aprendizado. E aí, em cima desse conceito, a gente consegue criar formas, indicadores que permitam medir, opa, esse aluno está no nível adequado de aprendizado? Sim ou não? Se não, por quê? Quais são os fatores que estão interferindo que estaria prejudicando atingir um número adequado, né? Aí a gente vai conseguir perceber em cima desses números da realidade social que vocês levantam, por exemplo, entendeu? Mas com certeza podem ser chamados de indicadores sociais, tá? E o mais interessante, pessoal, é que a gente hoje tem muitos recursos, tecnologia, sistemas de informação, a gente tem inteligência artificial que pode cruzar muitos dados e descobrir coisas que a gente não imagina. Por exemplo, eu vou comentar o que Poliana e Alexandre e Janaína estão falando, mas deixa eu só finalizar meu raciocínio, tá? Por exemplo, eu já trabalhei num projeto lá em Brasília, na Anatel, em que a Anatel queria descobrir por que as pessoas reclamam tanto das operadoras e das TVs, TV a cabo, né? E aí a gente pegou todo um histórico de reclamações e cruzou com a inteligência artificial com alguns indicadores. E um indicador curioso, por exemplo, que surgiu, é que quanto mais violenta a cidade, maior a quantidade de reclamação daquela cidade. A princípio, a Anatel nunca saberia disso. Ela nunca pensaria o que violência tem a ver com... O que a violência teria a ver com a reclamação, né? Mas, gente, só um minutinho que a bateria está descarregando aqui, só um minutinho. Então, pessoal, às vezes a gente, com a tecnologia hoje, a inteligência artificial, a gente está ouvindo muito falar aí do chat GPT, não sei se vocês já conhecem, mas a inteligência artificial, ela acaba ajudando mais ainda a gente entender contextos. Às vezes a gente pode cruzar indicadores que a princípio não teria nada a ver, mas que a gente consegue ter uma resposta mais eficaz, mais competente e consegue ter ações, né, que consigam realmente mudar a realidade ali daquele contexto, tá? É importante a gente entender que os indicadores Congelou a imagem aí, Alcino. eles apontam, indicam, aproximam, traduzem as dimensões sociais, né? Então, isso tudo, essas dimensões sociais, a partir de escolhas teóricas. Por que escolhas teóricas? Todo o trabalho dos indicadores sociais são... Alcino, está congelando um pouco a imagem. Eu sugeri o seguinte, retira aquele efeito do plano de fundo e, se for o caso, você tira a sua imagem, que eu acho que vai conseguir rodar melhor. Legal. Acho que a internet deve estar com a banda, né, baixo. Tá. Tirei a imagem aí. Melhor, né? A projeção consegue visualizar? A velocidade fica um pouco melhor, né? Tá, o som está melhor. Tá melhor assim? Sim. Me ouvem? Tá bom, perfeito. Ok, tá bom, obrigado. Bom, então, gente, quando a gente fala de indicador, a gente não pode esquecer que o indicador está relacionado a um controle social, certo? Esse controle social, ele tem que ser feito baseado em teorias. Então, eu estou vendo muita gente da educação aí, é muito importante que antes de vocês trabalharem os indicadores, antes de vocês buscarem entender uma realidade, é importante vocês terem teorias, no caso de aprendizagem, de educação, que consigam balizar um caminho, né? Ou seja, o que a gente precisa, qual o objetivo que a gente precisa chegar? Os indicadores, veja bem, os indicadores vão refletir uma realidade, certo? A partir daquela realidade, a gente precisa atacar, trabalhar, fazer
ações para que a realidade vá mudando aos poucos e atinja um ideal que está lá na teoria. Ficou claro? Então, basicamente, todo controle social precisa ser feito dessa forma. Então, a gente não faz nada sem é importante que essas dimensões sociais... Alguém falou algo? Tá falhando, gente? É o meu que tá falhando ou os seus aí, Gisele, Hélio? Será que de todo mundo? O meu tá falhando? É o seu que tá falhando, hein, Alcino? Agora parece que melhorou um pouco. Vamos seguindo aqui. Tá bom. Bom, tudo isso, então, pessoal, vai embasar as decisões do serviço público, né? Todo esse levantamento, esse recorte da realidade, né? A partir do momento que você consegue compreender a realidade, os indicadores sociais, né, vão ajudar a compreender essa realidade. A partir disso, então, vai ter um balizamento. Alcino, Alcino, teve um vácuo aí que eu acho que ficou um tempo aí sem som. Viu? Em cima de todo um arcabouço teórico, para que as políticas públicas consigam realizar ações que possam voltar ali naquele contexto, naquela localidade e melhorar. Gente, a conexão do professor caiu aí, tá falhando. Eu ia até falar com ele para conectar de novo. Acho que ele conseguiu retornar aí. Bom, deixa eu desligar a câmera. Vocês me ouvem? Sim, ouvir a gente está ouvindo. Melhorou? Agora, eu vou pedir só para você voltar um pouquinho, porque teve muita falha no som e o pessoal estava postando no chat aqui que deu um delay aí, que eles não conseguiram acompanhar, viu? Então vou lá, vou repetir aqui essa indicadores. Os indicadores, na verdade, são medidas que vão ajudar a operacionalizar um conceito abstrato ou uma teoria. Ou seja, a partir de um recorte teórico... Alguém está falando algo aqui? Oi, Juliana. Eu só vi sua interrogação, eu não vi o restante. Se puder digitar novamente, ela tá? fala que... Alcino, ela falou que tá continuando falhando, mas assim, eu estou escutando aqui agora, certo? Eu acho que começou a falhar mais sei lá, uns 5 minutinhos para cá, começou a picotar mais o som, acho que é porque a internet aí deve estar variando. Pessoal, se por um acaso estiver falhando a internet onde vocês estão, depois, como vai ter o vídeo, né? Vocês voltem e assistam, então, tá? Mas se o problema for aqui, a gente vai ver o que pode ser feito para vocês não perderem nada. Vou repetir aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Então, esses indicadores sociais, eles são criados para ajudar a operacionalizar a realização de algo que, na verdade, está no mundo abstrato, que é a teoria, né? A teoria, uma vez existente, os indicadores vão ajudar a medir a realidade conforme essa teoria existente, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista antropológico, seja do ponto de vista sociológico, tá? Não importa a área, mas os indicadores podem contribuir nesse sentido. Os indicadores eles vão apontar, indicar, aproximar, traduzir as dimensões sociais a partir dessas escolhas teóricas, como eu falei, tá? Veja bem, o que eu havia explicado, eu vou repetir, é o seguinte: nós temos uma realidade. Essa realidade, ela pode ser mensurada, ela pode ser auferida. Uma vez medida essa realidade, os indicadores sociais vão ajudar nisso, né? Vão ajudar a medir essa realidade. A partir disso, pode-se ter ações, ou seja, políticas públicas, que vão voltar e ter ali ações, realizações, que vão contribuir para melhorar aquela realidade.
Uma vez feita uma melhoria naquela realidade, os indicadores vão refletir se houve uma melhoria ou não, né? Ou seja, os indicadores, eles refletem uma realidade, eles modelizam uma realidade, esse modelismo no sentido de modelagem, que é o modelo, né? Eles fazem uma leitura da realidade, mas o indicador em si não muda a realidade. Ele vai fazer aquela leitura daquele contexto e vai embasar alguma ação, geralmente em forma de política pública. Ficou claro? Todos me ouviram agora? Sim. Certinho? Ok. Beleza. Bom, veja bem. Esses indicadores, né, eles vão embasar o serviço público. Essa imagem, né, assim, a gente quando fala que está ali tirando um retrato de um contexto, né, na verdade o indicador está ajudando nisso, está permitindo a gente ter um retrato de um contexto. Por exemplo, todos visualizam essa imagem aí? Todos a veem? Certo? Qual a leitura que a gente faz sobre essa imagem? Quem poderia falar para mim? Apesar que já deu uma pista aqui nos slides, na tela. Quem poderia falar para mim sobre, ou seja, qual leitura que a gente faz sobre essa imagem? A gente percebe aqui mulheres negras morando em uma rua cheia de água no chão, talvez um esgoto, né? Crianças brincando sobre esse esgoto, crianças jogando bola nessa rua, né? A céu aberto, com esse esgoto a céu aberto. O que a gente pode concluir sobre essa imagem aí? Se a gente fosse um indicador social, qual a leitura que a gente faria? Poderia fazer uma leitura que a gente poderia depois fazer alguma ação. Quem consegue fazer uma leitura aqui para mim? A gente percebe inicialmente que é uma população de baixa renda, certo? A gente percebe também que existem doenças de veiculação hídricas, porque a gente vê que tem esgoto a céu aberto. E a gente sabe quando tem criança, qualquer pessoa tem contato com esgoto, há uma tendência muito grande de se ter doenças, né? De ser uma população que está ali tendo doenças facilitadas, né? A gente percebe que não tem espaço para lazer, porque as crianças estão jogando bola na rua, em cima do esgoto. A gente percebe aqui que as pessoas estão ociosas, ou seja, sem ocupação, sem emprego, né? A gente percebe a questão da baixa renda e o desemprego. Então, esses indicadores que a gente está levantando aqui, ou seja, está apontando para questões sociais, né? E quais são as políticas públicas que podem ser feitas em cima dessa leitura que nós estamos fazendo? Criar uma quadra de esporte, fazer o saneamento básico dessa região, né? Fomentar o emprego aí nessa região, né? Criar ações para que essas pessoas possam ocupar o seu tempo, né? Para que elas não fiquem ociosas, o que pode vir, existem indicadores que vão dizer que isso pode levar a um aumento da violência, né? Então, toda essa leitura que a gente faz, que os indicadores sociais permitem, fazem com que as políticas públicas tenham um rumo, tenham um norte, né? A partir dessas leituras, certo? A Poliana... Bom, vamos lá, a Juliana, eu não escutei a Juliana falar, eu não escutei o BIP, mas vamos lá, a Juliana falou pobreza, descaso político. Verdade, Juliana, existe um descaso político, uma vez que políticas públicas não chegam a essa população, concordo com você, né? O Lema está dizendo diferença social, sim, porque provavelmente nessa mesma cidade existe um bairro onde se tem quadro de esporte, onde se tem uma realidade completamente diferente, não tem esgoto a céu aberto, né? Realmente, o que leva também, né, Raquel, a desigualdade social.
A Juliana não tem saneamento básico, isso, não tem, Juliana. Realmente que a gente percebe que se o esgoto está correndo a céu aberto, então não tem saneamento básico. A gente pode até estar, como se diz, a gente pode até conviver em locais que tenha saneamento básico, a gente pode até achar que é comum, né, nas nossas cidades, mas na realidade o Brasil ainda tem muita gente sem acesso a esse tipo de algo primário mesmo, né, que é a questão do saneamento básico, né? Então, indicadores vão ajudar o governo a realizar políticas públicas para melhorar essa realidade aí, né? Levar saneamento básico à população de uma forma geral, né? Juliana está dizendo que parece, Janaína parece que diz que parece ser uma área de periferia, provavelmente, né, Janaína? Parece ser realmente periferia. Poliana está ressaltando o seguinte, que é interessante que um lado da imagem, os imóveis também são precários com relação ao outro lado. Às vezes a desigualdade social está no mesmo campo. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Você fala que um lado é mais precário que o outro, é isso, Poliana? Você pode falar um pouquinho para a gente? Seria o lado direito estaria mais conservado do que o lado esquerdo? Do lado direito é mais bem acabado, né? Às vezes existem isso nas nossas cidades, existem bairros que se encontram, favelas que encontram com bairros, por exemplo, na minha cidade aqui, Montes Claros, não sei se todos conhecem, mas nós temos o bairro Ibituruna, que é o bairro onde se tem a maior população rica de Montes Claros, e ele é vizinho dos bairros mais pobres, que é a Vila Mauricéia. São mansões ao lado de favelas. Isso no Rio de Janeiro também é muito comum. Então, todas as cidades acabam tendo isso, né? Mansões ao lado de favelas, infelizmente, né? Bom, entendi, Poliana. Verdade, você tem razão. Eu não tinha observado isso. Bom, aqui, gente, só para vocês entenderem, o nosso tempo já está findando. Como é que seria esses indicadores, né? Vamos lá. Nós temos aqui, isso está lá no seu caderno didático, tá? Então, tem vários exemplos lá que vocês podem seguir. Aí nós temos aqui um conceito que é condições de vida. Existem teorias que falam que qual é a condição de vida que um ser humano precisa ter. Existem teorias que vão falar assim, ó, existem uma teoria sobre condições de vida que vão ter dimensões, que é essa próxima coluna aí, que tem que se ter condições de moradia das famílias, que tem que ter uma situação de saúde das crianças, então são dimensões que estão dentro da teoria de condições de vida, certo? Aí, dentro dessas dimensões, por exemplo, condições de moradia das famílias, nós temos alguns indicadores possíveis. Vamos lá para o primeiro. Proporção de domicílios com paredes e teto construídos com material adequado. A gente viu naquela imagem lá, olha só, do lado direito, a gente percebe, muito bem observado por Poliana, que as paredes estão mais adequadas. Do lado esquerdo, a gente percebe já uma deterioração maior das paredes, né? Ou seja, se a gente for medir aí a proporção desses domicílios, a gente vai chegar a um indicador, né? E onde encontrar esse indicador, gente? Olha que interessante. Você pode, que é a última coluna aqui, ó, estatísticas e dados de registros administrativos requeridos para o cômputo dos indicadores. Em outras palavras, onde encontrar esses dados que vão alimentar os indicadores? Porque os indicadores, gente, eles são como se diz, são resultados de alguns cálculos que a gente pode, cálculos em cima de números que a gente pode encontrar, certo? Então, vamos lá. Onde encontrar dados que vão alimentar o indicador chamado proporção de domicílios com paredes e teto construídos com material adequado? A gente vai lá no IBGE e consegue o total de domicílios na localidade, domicílios que satisfazem normas de habitabilidade. Então, vamos lá. Existem
O som congelou de novo, hein, Alcino? Existe norma de habitabilidade, né? Então, a pesquisa do IBGE levanta série para Alcino, parece que voltou. Você estava falando na questão de edificações aí, do indicador. Me ouvem? Sim. Tá. Sempre quando acontecer isso, eu vou sair rapidinho e voltar. Então, vamos lá, vou projetar de novo aqui. Então, vamos lá, gente. Então, provavelmente, deve ter cortado o que eu falei, mas vamos lá. Então, o conceito de condições de vida. Isso, Juliana. Então, vamos lá. Então, vamos lá, só vou recapitular aqui esse quadro. Nós temos aqui, na primeira coluna, nós temos um conceito. Existe uma teoria que fala o que é uma condição de vida ideal. Essa condição de vida, na segunda coluna, nós temos exemplos de dimensões. Aqui nós temos na tela duas dimensões: condições de moradias de vida das famílias e situação de saúde das crianças. Então, esse conceito leva a dimensões, né? Essas dimensões de condições de moradia das famílias, elas levam a 3 indicadores, conforme a teoria, e conforme os números existentes, nós podemos ter 3 indicadores: proporção de domicílios com paredes e teto construídos com material adequado, taxa de cobertura domiciliar da rede de água e número de moradores por dormitório. Onde encontrar, por exemplo, dados que podem alimentar o indicador proporção de domicílios com paredes e tetos adequados? Lá no IBGE, onde se tem um levantamento do total de domicílios na localidade e domicílios que satisfazem normas de habitabilidade. Então, se a gente for lá no IBGE e estudar os dados do IBGE, a gente pode até criar indicadores, né? Mas criar indicadores com base teórica, logicamente. Então, só para vocês entenderem, nós temos uma teoria de condições de vida que levam a várias dimensões, dentre elas condições de moradia das famílias, que podem levar a alguns indicadores, dentre elas, por exemplo, proporção de domicílios com paredes e tetos com material adequado, e onde encontrar esses dados para alimentar esse indicador? Lá no IBGE, tá? Ficou claro, gente? Vocês entenderam? Como funciona a lógica dos indicadores? Me ouviram? Ah, sim, ótimo, ótimo. Eu estou gesticulando aqui, esqueci que eu estou sem câmera, mas nesse momento é melhor ficar sem câmera mesmo. Bom, então é isso, gente, tá? Então, só para vocês se adentrarem nesse mundo dos indicadores sociais, já está terminando, né, o tempo, né, Washington? O próximo professor vai começar agora às 20 horas. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto muito interessante. Não sei se vocês assim, percebem a importância que esse assunto na gestão pública, né? Tomara que ao final da disciplina vocês estejam bem craques aí e conheçam todas as nuances que os indicadores sociais permitem ter na gestão pública, tá? Bom, para a próxima semana aí, então, vocês vão fazer a leitura disso que eu falei, aí com calma eu resumi para vocês, né? Espero que vocês tenham... O som congelou aí no finalzinho, Alcino. postagem em cada tópico e participe nos comentários dos demais colegas, tá bom? Eu quero que tenha uma profusão de diálogo mesmo, eu quero que todo mundo comece a discutir e a coisa render lá nos tópicos, porque é um assunto muito interessante. Tragam experiências que vocês têm na gestão pública, tragam leituras diferentes que vocês fizeram no caderno didático, mas vão lá, vão todo mundo discutir e comentar bastante lá. Alguma dúvida? Ok, pessoal? Ok. Poliana pediu para explicar novamente os 2 links de atividades. Então, Poliana, você está dizendo sobre o fórum?
Nós temos atividade aplicada, que está disponível lá na nossa sala virtual, que é para entregar no final da disciplina, e nós temos, neste momento, o Fórum de Discussão 1. Obrigado a você, Alexandra. O Fórum de Discussão 1, onde tem 2 tópicos. E aí eu gostaria que vocês lessem lá os tópicos, os tutores também vão ajudar vocês, eu também vou estar de olho na discussão suas, e aí vocês vão comentar, pelo menos um comentário, uma postagem em cada tópico, e comentar, quanto mais vocês comentarem, gente, os tutores estão instruídos a dar maior pontuação, ou seja, nós temos 5 pontos. Se você comentar bastante, postar, fazer suas postagens e comentar bastante, você ganha os 5 pontos. Se você for mais tímido, comentar pouco, só postar, ganha menos pontos. Vai ganhar pontos, ganha menos, tá? Se você não fizer nada, aí, infelizmente, é 0. Mas não vai ser o caso, não, né? Então, vocês vão lá postar nesses tópicos e discutir durante a semana. Entendeu? Ficou claro? Gente, muito obrigado. Peço desculpas aí pelo transtorno tecnológico, mas tomara que tenha sido possível passar tudo que eu queria conversar com vocês. Tá bom? Ok? Ok. Deu para entender, sim. Tranquilo, gente. Professor Washington, é isso, né? Agora eu finalizo aqui, agradeço a oportunidade, tá bom? Um abraço, gente. Ok, Alcino. Obrigado. Muito obrigado, professor Alcino. Alessandro, obrigado. Tá joia. Obrigado a você. E aí, semana que vem, estamos juntos aí, tá? Pessoal, os alunos continuam comigo aqui para a próxima aula. Previsão de início é daqui 10 minutinhos e aguardo vocês aí, tá? Um grande abraço e uma boa noite a todos.